Então, Anderson, que tema que a gente entra agora, né? Eu acho que não vou falar que é o objetivo nosso, porque o nosso objetivo é que o segurado tenha o seu direito implementado. Eu sempre falo isso e sempre sou sapateado quando eu falo que eu vejo advogado vir falar assim, não, eu faço por causa social. Faz por causa social. Tá bom. Eu faço LOAS porque é social. Social, se é social, você faz de graça. Exato. Eu faço caridade? Eu faço caridade? Faço, mas não faço no meu trabalho. Não é casa de caridade, não é Santa Casa. Mesmo a Santa Casa precisa de dinheiro para poder sustentar. Né? E o pessoal tem um tabu para falar de dinheiro, né? Tem. Eu sempre falo, e a primeira coisa que eu falo para todo mundo que assiste, para os alunos, gente, se a gente tem autoridade, competência para lidar com o processo do começo ao fim, a gente tem autoridade para lidar com o dinheiro sozinho e pagar o cliente. Né? É que assim, aí se a gente falar de parte financeira, você vai falar da minha praia, que aí vai... A gente teria que falar de botinhas. A gente teria que falar de mentalidade, falar do nosso ensino, questão do nosso ensino. A gente foi conduzido, exato, antes de ela entrar na parte de honorários, mas a gente foi conduzido, a gente veio da onde? Qual que é o nosso sistema de ensino? Vamos lembrar do colégio? A gente tem lá o nosso colégio, que era o quê? Muro alto, cheio de grade, toca o sino. Eu sou da época que você punha a mãozinha para frente, colégio público, mãozinha para frente, rezava um hino, era o hino. Mas é isso para quê? A nossa metodologia de ensino... entregando muita idade hoje, para! Não, mas para chegar na metodologia de ensino, que era o quê? A gente foi formado, as pessoas, nos últimos 150 anos, para ser peão de fábrica. Obediência, né? Obediência. Estava gerando obediência. E aí começa a ter problema. Porque aí eu não tenho mão de obra. Eu tenho muita mão de obra. Não. A gente vai chegar num ponto que eu tenho muita mão de obra. Então a gente vai ter muita mão de obra, mas eu não tenho empresa para todo mundo. Pois é. Porque a gente não vem de um mercado capitalista no sentido do quê? De formar empreendedores. O advogado tem que virar ser empreendedor. Como é a história, o americano fala muito do it for yourself, né? Que você vai e faz, você cria seu caminho, você constrói. Se você perguntar para o Paulo, você ganha dinheiro? Ele vai falar assim, eu ganho. Falar isso para o americano, ele acha a coisa mais absurda, porque ele fala, eu produzo dinheiro. Pois é. E aí, se a gente começar a mudar a mentalidade, eu não vou entrar muito na seara dela, porque, né? Não, mas você tá falando uma coisa que me interessa. Eu falei no meu Instagram essa semana sobre isso. Porque quiser, eu tenho filha pequena, e quem tem filho pequeno sabe. Essa coisa da disciplina é diferente de obediência. Disciplinar uma pessoa, ensinar ela a ser disciplinada, a ter sucesso. Aí você fica ali podando, você tem que obedecer, fazer igual a todo mundo, ser um robozinho, e quer que a pessoa cresça e seja um adulto proativo. Complicado, né? Tem só uma coisa assim que eu acho que podia até abordar, que eu acho que é uma bandeira que a gente tem que levantar na nossa área, que são os honorários iniciais. Tá? Que as pessoas têm medo. E isso vai nisso que você falou, ó, ganhar e produzir. E como já é um pensamento, que a hora que você fala para o pretenso cliente, mas eu não sabia que cobrava. Eu falo, querida, eu tenho uma mulher, uma filha e um gato muito caro lá em casa. E tem a luz, tem os empregados, tem advogado associado. Você ir no médico, vamos pensar. A gente falou do médico, qualquer um. Cobrar consulta é uma coisa natural. Pois é. Por que o advogado estudou tanto quanto? Mas o médico não recebe só se você não morrer na mesa de cirurgia. Se você morrer, ele já está pago. Não é a mesma coisa do advogado. O advogado, essa semana eu ouvi, o advogado cobrou R$1.000 para dar entrada. Pode isso, Arnaldo? Eu falei, pode. É normal. É normal. E só 1.000? Mas é que assim, ó, a gente previdência é uma cultura ruim. Porque o que acontece? A gente, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, quem fazia previdenciário não era advogado. Não. Era juntador de papel. Nossa. Era juntador de papel. Para mim era juntador de papel. O cara que pegava um monte de papel e dava entrada. E aí, como ele não tinha um trabalho que era fiscalizado ou de outra maneira, ele não tinha trabalho. Porque ele juntava papel e dava entrada. Ele cobrava pela fila do INAMPS. Nossa. Mas era o que ele cobrava. Então ele cobrava 3 benefícios para ficar na fila. Não se sabia cobrar. Né? Não se e aí começou a vir uma leva de advogado. A gente ainda demora. Começa a vir uma leva de advogado e continua na mesma doutrina. Agora, Anderson e
todos aqui na mesa, que quando foi tratado sobre a questão de você trazer esse tabu de cobrar para poder atender, ou para poder discutir o caso, fazer aquela avaliação, a famosa anamnese jurídica, né? Você coloca isso hoje, assim, para o advogado, realmente ele se sente constrangido. Há um certo constrangimento. Só que, por quê? Porque a gente tem aquela ideia de que a advocacia não é algo essencial. E você coloca o médico como uma essencialidade, né? E aí coloca o advogado como se fosse um serviço em que você pode discutir com outro. Ele precisa mais de você do que você. Exatamente. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, porque o Anderson frisou muito bem, formação do indivíduo numa sociedade como a nossa, ele cria um padrão, esse padrão, vamos usar a palavra da moda, rebanho, né? O cara vai lá, ele segue aquela conduta, só que ele não é preparado para se autoproduzir, ele não constrói, né? Ele simplesmente segue um caminho. Não, ele é o que eu quero. Meu sonho de consumo de vida é passar no concurso, ser servidor, ter uma casinha, ter meu carro, poder ter férias todo final de ano e seguir minha vida. Então, quando você fala, vou advogar, nossa, não sei se acontece com vocês, vocês já ouviram, né? Isso aí. Cria aquela insanidade. Meu Deus, você vai largar. Servidor largou o serviço público federal. Meu Deus, ele é louco. Não, louco não. E é uma afronta, né? Você fala assim, eu jamais deixaria a advocacia para fazer concurso público. Pois é. As pessoas se sentem, inclusive, afrontadas. Como assim? Mas você ganha essa... Ou você tá mentindo, que você ganha tão bem assim no escritório. É mentira isso. Você só quer vender curso na internet. Pois é. É mentira. E é essa cultura mesmo. E do cobrar antecipado, cobrar consulta para benefícios por incapacidade ainda faz um nó maior na cabeça das pessoas, né? Não é que fala de doença. Né? E também isso é. Quando ele chega pra gente, eu costumo dizer, ele tá numa das piores situações que o ser humano se apresenta, né? Ele tá doente, sem trabalhar, sem dinheiro, tendo que pagar cachorro, para pagar periquito, bancar a casa. E aí muitas vezes não dá para cobrar no início. Eu sempre ensino e falo, a gente pode embutir valor de consulta, ok, vai de cada advocacia. Mas benefício por incapacidade é Deus no céu e você na terra para ele. Se ele ouvir de você, se ele sentir segurança em você, se ele ouvir que você tem como resolver aquele problema dele, se ele receber um direcionamento que é no início, olha, preciso de um laudo assim, assado, com CID, com isso, com aquilo, preciso fazer uma linha... Se você trabalhar bem e dar essa esperança para ele, essa expectativa que deve ser real e não utópica, ele vai claramente ficar feliz em assinar o seu contrato de honorário. Se pagar e cobrando bem. Que é o que eu faço isso há 12 anos e é o que eu venho ensinando. Você já tem esse retorno, né? Há 2 anos eu venho ensinando isso, mostro o RPV, mostro o valor. O Gustavo tá falando, eu vou ganhar mais que juiz no mês que vem. E Ele é meu aluno, Gustavo. Adoro, ele tá rico já, muito rico. Nossa profissão é essa. E às vezes eu acho que é meio dor de cotovelo. Paulo, venha ficar rico também. Ô, Fred, vem ficar rico aqui também, vem. Tudo certo pro Fred ficar rico também. Mas é sério, às vezes eu acho que é dor de cotovelo, às vezes o juiz, o MP, quando eles cerceiam nossos honorários, porque o advogado, ele não tem limite. Você agora tocou outro ponto. Juiz invadir o contrato entre advogado e cliente. Aí é outra coisa que eu não gosto. Destaque de honorários eu não gosto. Destaque de honorários é uma luta. É uma luta. Né? Então, o que a gente pode dizer para essa galera que está assistindo hoje? Porque o que acontece no meu estado? É assim, você falou, a gente preza pelo destaque para evitar o conflito. Mas se eu chegar lá e ter uma procuração de plenos poderes para poder receber pelo cliente, cria-se uma outra imagem. Né? O que a gente pode dizer para esse pessoal? O que a gente pode fazer para eles? Porque as pessoas, elas tendem a levar para um lado, né, aquela história. Antigamente, quem era ladrão era o advogado criminalista, né? Não, agora para mim eles rouba velhinho, né? Rouba velhinho, a cunha do cego, né? Então, essa coisa de você ter procuração para poder ter poderes para tudo isso é um dilema também, né? Como resolver isso? Botar na cabeça que você está na atuação. Porque você não pode perfilar por baixo porque você tem profissionais ruins. Se o cara está fazendo aquilo, existe algum sentido. Exatamente. Né? Não tem que você... Como é que você respeita? Vamos falar do médico de novo, sem nenhum... Não pegando o pé dos médicos, tá, gente? A gente só está fazendo analogia. CFM, esqueça da gente. A gente só está fazendo analogia. Glaucia, um beijo para você.
É porque é muito cultural isso mesmo. E começa com a gente, tem que começar com o advogado. Com essa questão da segurança no atendimento, com essa questão de poder cobrar, mas tal fulano cobrou 20%. Qualquer coisa você volta aqui. Não. E assim, você ter ciência daquilo que você oferece, do trabalho que você está oferecendo, você vai dar 100%, a gente trabalha de meio, não de fim, mas a gente tem aí, para quem já tem uma experiência e quem está começando agora, trabalhar para ter essa experiência de deferimentos, de percentual de deferimentos, de sentenças procedentes, a ponto de você ter essa segurança de falar, eu me garanto, se você pagar aqui para mim, gente, quantas vezes eu falo sem nenhuma arrogância, sempre falo, quem já foi meu aluno, quem me acompanha sabe, eu falo para estimular, eu não falo como, eu sou ótima, maravilhosa, eu sou a perfeita, não, porque é custo de muito estudo, é custo de muito trabalho, é custo de muita dedicação de vida, dedicação, né? De você querer fazer aquilo acontecer. Então, você traz aquilo para a pessoa, aquela segurança para a pessoa também. E, lógico que a gente não ganha tudo, mas tem que se cobrar e tem que se cobrar um valor justo, especialmente em benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade... Aliás, alguém ali já falou, como é que ele faz para cobrar em auxílio-doença? E é esse o tema. É isso que eu vou falar para vocês. Primeiro, assim, a gente tem aí duas vertentes. Primeiro, a aposentadoria por incapacidade permanente, que apesar dela não ter ela já não tem, né, no seu artigo da lei de benefício, ele não fala que ela é vitalícia. Ela pode ser revista a qualquer tempo, né? Né? E tá aí o pente fino. Mas uma coisa que eu queria trazer para vocês. Em 12 anos, trabalhando com direito previdenciário, fora do pente fino, eu nunca tive uma reversão de incapacidade permanente. Ainda mais no Brasil. Fora do pente fino. Falou tudo. Não é? Só caçam nos pente finos. Mas caçam de forma absurda, aliás. Exato. Sim, não é para isso, né? Para cortar geral e o segurado que se vire, né? Para tentar recuperar o benefício. Né? Infelizmente. Eu já peguei um, coitado. Um que realmente é muito... Ele tinha ficado bom? Não, ele tinha que voltar a trabalhar. Pois é. Tem esses, claro, tem esses. Tem de tudo, né, gente? Não, mas foi na década de 80, ele voltou a trabalhar e foi denunciado. Tanto que eu fiz a aposentadoria por tempo dele. Mas nesse caso, agora você tocou num ponto interessante. A reversibilidade da aposentadoria, ou melhor, da aposentadoria por incapacidade permanente, por força da proporção de que você coloca ele naquele processo de restabelecimento, que agora é a moda, a fidelização do cliente. Mas existe isso no escritório, assim, é constante. À medida que você faz todo esse trabalho que eu falei de segurança, o cliente quer você, você já fidelizou ele. E eu vou falar aqui uma coisa que eu faço no escritório, que é uma dica que eu vou dar para vocês. Meu Deus, vamos lá. De fidelização, não é... O benefício por incapacidade permanente, ele pode ser revertido? Pode. Eu já vi isso na prática, raríssimas vezes fora do pente fino. Portanto, tenha em mente que você você conseguiu uma aposentadoria para aquela pessoa que provavelmente vai ser vitalícia. E é muito difícil a gente mensurar o ganho econômico em previdenciário, né? Porque benefício vitalício, como é que você vai falar assim, poxa, eu não vou ser sócio desse cara, mas a vida inteira ele vai ganhar dinheiro, ele vai receber por causa do meu conhecimento, do meu trabalho. Então, você juntou duas coisas, a necessidade do cliente, que sem isso você não consegue acontecer, e o seu conhecimento, que também tem o seu devido valor, e é isso que você tem que dar. Então, como é que a gente costuma cobrar isso? Eu, no escritório, eu vivo variando o contrato. Eu falo, esse contrato que eu estou agora tem 4 anos. E eu tenho um contrato para cada tipo de ação. É o segredo. A gente tem a aposentadoria por incapacidade permanente, a B31, e a gente tem a B32 e a auxílio-doença, que é por o benefício por incapacidade temporária, que é mais complicado ainda, porque às vezes tem aquele benefício que foi deferido 4 meses só. Aí você fala, eu vou receber 4 meses, 30% de 4 meses. Eu acho super importante a gente falar da fidelização desse cliente, da recorrência desse cliente. Posso falar? As 3 formas que acaba. Querido, eu falo muito, gente. Nos enriqueça, professora. Você pergunta, eu não estou falando nada mais. Assim, eu falo, ele só vai embora do seu escritório se ele voltar a trabalhar, né? Mas aí ele voltou e cessou benefício, digamos assim, ou ele morreu, né? Ou ele aposentou por você, pelas suas mãos. Então, só tem essas 3 formas. Se morrer, tem a pensão por morte. Se morrer, não tem a pensão por morte. É verdade. Pragmatismo previdenciário. Não, gente, é a área do direito que a gente acompanha desde que nasce até quando morre. E a gente ganha dinheiro. Exato. Nesse meio do caminho todo.
Não se perde. Não há constrangimento, gente, por favor. A gente cuida da vida, a gente trabalha com a vida e a gente trabalha com a morte também. Não tem jeito, né? Porque vamos dar conta dos que ficaram aí, né? Que vão depender disso. Né? Exato. Ó, lá no escritório essa semana eu tava com, né? A Pamela tá fazendo assim pra mim, porque ela trabalha comigo, ela faz ponte aérea Santos-Cuiabá, lá no meu escritório em Cuiabá. Nossa, bem pertinho, hein? Pior que é o nosso voo é rapidinho. Eu vim pra cá, cheguei hoje 2 horas direto. Vou Cuiabá, São Paulo. É ótimo. Mas assim, falando do tema, se você trabalhar com excelência, é isso. Dessas 3 formas você vai fidelizar esse cliente. Então, não pense assim, eu vou receber só até a DCB. Primeiro, a gente recebe no acumulado. É interessante que você coloque no seu contrato 30% do acumulado, 40%, a forma que leia o seu código de ética aí, cada estado tem sua limitação, exatamente. E lá no Mato Grosso a gente pode até 30%, se não me engano, tá? Até 30% de 30 parcelas, vincendas. Então a gente tem vencidas e vincendas. Anotem aí, quem quiser, para fazer o contrato. A gente ganha em cima dos vencidos, seja judicial e seja no PAP, no processo administrativo também tem acumulado. Verdade. Eu vivo mostrando isso. Dificilmente o benefício por incapacidade é deferido vamos assim. Sonhar agora o destaque de honorários no PAP, né? Eu não quero destacar o honorário. No PAP, professora, no PAP, para não estar levando chapéu no administrativo. O do administrativo eu acredito mais, mas assim, é o que corre mais risco, né? É o que a gente está vulnerável. Mas aí também entra o seu cuidado, o seu conhecimento, acompanhar o cliente, avisar ele antes. Saber ler SCRE, né? Só você vai saber ler o SCRE na data que está lá dando. Mesmo que inventaram o acesso por meio do acesso do INSS, o cara vai lá, abre o SCRE, aí o curioso, um pouquinho mais sabido, vai lá, olha, eita, vai cair no dia tal, já tem um valor aqui. Antigamente você não tinha isso, né? E você acha que acontece isso depois do INSS digital? Caramba, olha, eu tomei muitos sustos com isso. Ó, porque antigamente você via acesso a esses dados, eles eram independentes, os sistemas eram bem independentes e abertos. Agora unificou tudo num bloco só, colocou o INSS e disse, tá tudo aí. Aí começaram a ver as pessoas a mexer nisso, né? Começou a ter contato, aquela coisa toda. Então o acesso ao SCRE ficou uma coisa bem mais, vamos dizer assim, explícita, que não era. Então, para a gente fugir de chapéu, era aquela forma. Eu fugia do chapéu porque eu tinha o acesso, eu saberia do SCRE, onde seria pago, quanto seria pago. Olha, e aí, no dia, pegava no braço e levava o meu cliente lá na agência. Mas uma coisa que a professora falou, Juliana, você falou uma coisa que eu acho que, sim, é o essencial. Primeiro, mania de professor. Quando fala SCRE, é o histórico de crédito. Opa, perdão, histórico de crédito. O WebSCRE, né? Mas eu não costumo ter muito problema de calote no administrativo. No judicial, eu já junto mesmo, destaco. Também e só aviso, cliente está lá no Banco do Brasil ou na Caixa tal dia. Mas por que não tem, e é o que você acabou de falar, Juliana, esse relacionamento, essa confiança que o cliente tem que ter em você. Não é porque só você conversa, vai te falar. Peraí, isso muda quando ele pega no dinheiro, viu? Também tem sabido, né? Já tive, sim, já tive, mas não é muito. Não é. O cliente vai lá. Tanto que teve uma época que eu acho que estava até mais um problema econômico. Eu tive até que parar de parcelar, só na maquineta, porque estava tomando chapéu mesmo. Eu estou numa época que eu já estou voltando a confiar em parcelar em contrato. Eu tenho isso e eu prego isso também. Eu acho que você tem que ter todas as pernas no escritório. O administrativo que paga o parcelado, o administrativo que sai no acumulado, que eu vivo mostrando para eles no Instagram, e o judicial também que sai ali. Você tem total controle, porque eu não peço destaque. Eu vou lá e saco, gente. Lá no Mato Grosso, eu trabalho mais no chefe. Então, esse extra na vara, eu peço exercício de certidão de exercício, vou lá no banco, eu não levo o cliente no banco. Faço automático e faço a prestação de contas. E muitos não querem nem no escritório fazer prestação de contas. Manda para mim, doutora, já manda para mim a foto do recibo. Olha, professora, a senhora está trazendo uma informação maravilhosa, porque, assim, na minha região, no Nordeste, a gente não tem essa cultura mais. Né? Ela praticamente desse tipo de trabalho. De exercício de advocacia.
E agora tem do um ato recebimento pelo advogado. sozinho. Né? Não, aqui em São Já. Paulo é muito comum. Aliás, muitas varas já soltam a certidão de É o ato procuração. ordinatório esse. O ato ordinatório vem Não, com o RPV. o juiz do GF lá de São José dos Campos, ele já, saiu, já tá aqui a certidão, acho que da segunda ou terceira também tá aqui a certidão. É muito comum. Eu que não gosto disso, eu já separo, porque o que eu ponho para a empresa, né? Por tudo aquilo que você sabe o que eu ponho para a empresa, né? Até o sucumbencial vai para a empresa. Depois, se a empresa quiser, ela me devolve alguma coisinha, né, Leão? Ouça isso. Mas aqui em São Paulo é legal. Vocês viram como é legal a gente fazer essa conversa que a gente tá na mesa. De onde é? Rio Grande do Sul, Nordeste, Mato Grosso, São Paulo e vocês aí. Aliás, galerinha do mal aí, põe aí da onde vocês são, que região, se tem esse problema de destaque, como que tá. E se tiver pergunta para a professora Juliana, que olha, adorei, ela tá linda, toda de rosa, toda chique, mas realmente, eu separo, destaco mesmo, mas é legal isso também, porque nós, advogados, temos uma procuração com poder de quitação. Perfeito. Exato, a gente tem. Por que a gente tem esse problema de na hora de colocar a mão, a gente faz tudo para o cliente. Na hora de colocar a mão no dinheiro, o advogado rouba velho. Aí você vai no banco acompanhando o cliente, tem gente te olhando torto. E no administrativo não tem outro jeito, gente. Em Curitiba, a Thaís falou que não tem problema com destaque. Maceió, Diadema, Minas, Bahia, Pessoal da Bahia, Maranhão. Maceió, Teresina, um beijo para todos. Mas, Juliano, vamos... Vanessa, deixa eu só responder. A Vanessa, honorários contratuais e judiciais é correto? Sucumbenciais, você está se referindo? Que se for, claro que sim. Ou se for, eu já vi advogado que faz o destaque para não ter problema com o juiz. Tem juiz que acha que pode dar pitaco nos seus honorários. Contratuais e judiciais. E acha que você tem que cobrar 15% de honorários contratuais. Aí você recebe por fora do cliente o restante, para não ter problema. Você fica ali no meio termo. O calote você não vai levar, no mínimo você leva seus 15%. Isso acontece, viu? Isso acontece muito. Por isso que eu não faço destaque. Eles autorizam só destacar os 30%. Já vai direto. Mas os 3 benefícios que for cobrar, né, ou esses das vincendas, eles não deixam, só 30% dos atrasados. Porque digamos aí que a gente tem um RPV, um RPVA mas eu de peço 50 mil. já garantir pelo menos os 30%, né? Porque depois o cliente tem que me pagar diretamente o restante. Para você não sair no total. Juliana, eu já ouvi falar isso. Para você ter uma noção, a minha forma de cobrar é assim, sempre sobre os atrasados, o montante e sobre a implantação. Ponto. Mais o inicial, é o que está lá na tabela. Eu só ponho no contrato sobre o acumulado. Por quê? Sempre vai ter implantação antes. Porque a implantação já é no início do cumprimento de sentença. Aí, como o processo, a fase de cumprimento ainda está correndo, a pessoa já vai me pagando. Aí que tá, dependendo do valor do acumulado, eu não recebo desse. Porque, digamos que tem um acumulado de 50 mil lá, eu tenho limite, gente, para benefício por incapacidade. Mesmo que o segurado está lá recebendo... Foi prorrogando, eu não ultrapasso 12 meses. É meu contrato, é 30% de acumulados e 30% de, no máximo, 12 meses, se não tiver DCB. Então, e às vezes eu pergunto lá no escritório, gente, essa pessoa vai pagar até quando? Porque tá pagando, 12 meses, não tem data de cessação, ele tá recebendo. Lá no nosso estado, nós cobramos exatamente 30% do retroativo e 30% de 12 vincendos. Exatamente. A gente mata isso aí. Só que nossa turma recursal criou uma espécie de limitador administrativo que vai até 50% do proveito econômico. Eu não posso bater... Mas como é que ele mede o proveito econômico? Pois eu não posso ganhar, tipo assim, igual ou mais do meu... Não pode, mas isso não pode. Mas como é que a gente mede o proveito econômico de um benefício que não tem DCB? Eu tenho cliente recebendo auxílio-doença desde 2014. Agora a professora trouxe uma bomba para a pauta, né? Porque como é que se faz isso? Mas tem estado que autoriza a cobrança enquanto o processo está correndo. Eu já recebi cliente no escritório de outro escritório que está com o boleto lá. O boleto é enorme do advogado que mas eu acho que imprimiu o também tem boleto. que se pautar na própria tabela da ordem, né? Concordo. Ela é o limite, não
nota ou orientação ou jurisprudência da justiça. Pois é. Concordo A plenamente. tabela da ordem é o limite. É aquela história, ela me dá o mínimo, eu vou cobrar o que achar que devo, né? E dentro Que é de o um padrão, razoável também. lógico, ninguém Pode vai cobrar tudo, né? Isso Você não vai receber nada, eu recebo Não, tudo. não. Nossa, já pensou? E é uma dica que eu dou também, para você fidelizar esse cliente, nunca deixe ele sem nada no momento da concessão do benefício. Gente, a primeira vez que ele colocou a mão no dinheiro, você vai lá e recebeu, eu recebo o meu para você ficar livre de mim. Não faça isso, porque ele não vai voltar em você, ele não vai pedir para você pedir prorrogação. Ele não vai ficar muito feliz. E outra, ele está numa situação, bem ou mal, a gente está lidando com o direito previdenciário. Ele está doente sem dinheiro há algum tempo. Ele está pedindo dinheiro do cunhado, ele está pedindo dinheiro emprestado para banco, se tiver, e dando o jeito dele. A gente não pode esquecer esse lado, né? Não, mas mesmo assim, recebe-se muito bem. Eu ia falar do acumulado. Digamos aí, você falou que eu cobro das vincendas, não tem DCB, um benefício que foi deferido, tem um acumulado de 50 mil. E aí eu vou cobrar 12 meses, 30% de 12 meses. Se eu quiser receber desses 50 mil, o cliente vai te pagar feliz, porque ele ainda vai ele vai embolsar um monte de dinheiro e está recebendo já desde a implantação. Então, tem tudo isso em benefício por incapacidade, que se a gente souber usar, trabalhar com isso... Tem um efeito emocional muito grande. Total. Né? Juliana, mas assim, na prática, qual que é a diferença dessa cobrança de honorário dos benefícios por incapacidade dos programados? Programados, a gente já sabe que ele é vitalício ali. A gente tem, já não dá para mensurar. Eu posso cobrar 30% do acumulado, ou você pode cobrar um mínimo, por exemplo. Coloco ali, eu tenho cláusula mínima no contrato programado, por exemplo. Eu não recebo, a gente sabe que tem RPV, às vezes foi uma concessão administrativa muito rápida. Se você cobrar 30% do atrasado, já pensou? Eu tive esses dias um que saiu em 2 dias. Então, você tem que ter uma cláusula mínima. A minha cláusula mínima são 6 benefícios. Então, 6 benefícios do salário de benefício da pessoa, né? 6 salários mínimos. Né? Então, assim, ó, por exemplo, esses dias, eu lembro alguns casos que eu sempre trago para eles. Era um cliente meu, recorrência. Pela 3ª vez eu entrei. Entrei na primeira, restabeleceu o benefício. Não era. Na época não tinha ainda, acho que foi 2018 isso aí. É que eu lembro dele porque ele era um senhor e eu lembro que ele me ligou e falou assim, eu peguei não sei quanto com o banco, eu tô devendo muito, esse dinheiro vai sair, não vai sair. E na verdade eu queria aposentar, porque não tinha como ele trabalhar mais. O ponto final. E eu fico assim, na primeira vez que concedeu um auxílio doença, tá. Lá no escritório a gente tem já a nota. As pessoas que trabalham comigo já sabem, a gente fideliza o cliente dessa forma, ó, tem que pedir prorrogação dia tal, deixa com a gente, já tá agendado. A gente vai agendar, tá agendado aqui no escritório, a gente vai agendar lá no INSS seu pedido de prorrogação. Ele já sabe e ele vai provavelmente entrar em contato. Cada caso é um caso. Eu não consigo enxergar, que eu não coloquei meu óculos. Ninguém de nós. Eu consigo ver, mas que tá ficando pequenininho agora. Acumulado é o mesmo que atrasado, Sandra. É a mesma coisa, Isso. acumulado e atrasado. E aí, esse meu cliente, ele tinha uma cardiopatia, ele operou do coração, ele não tinha mais condições de voltar a elaborar. E deferimos o benefício, aí pedir prorrogação, cessou administrativo, porque a gente volta, é um ciclo, né? Você tá lá, você começa o administrativo, você pode ir para o judiciário, você vai voltar para o administrativo para pedir prorrogação. E Principalmente nessa época hoje, né? hoje, a pente fino demais. Tem muito trabalho para a gente fazer. E esse acumulado de clientes, vamos dizer assim, como é que a gente fala? Essa massa, você ganha muito bem nisso. Verdade. Sim. Verdade. Os maiores lucros que a gente tem no meu estado a título de advocacia previdenciária por incapacidade são justamente nessa massa dos benefícios por incapacidade de qualquer espécie. Ou seja, você vai botar lá um acidente, você vai botar um BPC LOA, você vai... Enfim, tudo que tiver... O meu carro-chefe é BPC, e benefício por incapacidade. Faço muito rural também lá, né? Lá tem Pantanal, muito... Mas... Programáveis é meu nicho, assim, mais longe. Mas eu não tenho problema nenhum em receber bem. E eu vejo sempre essa coisa. Quando não acumulou-se ali, no fim do mês, vários RPVs para a gente sacar, ou precatório, a gente tem a demanda administrativa. E tem aquele movimento. Sim. É um ciclo. Não tem como deixar. A minha outra dica que eu dou, tenha um contrato para cada caso. Contrato para aposentadoria por incapacidade. Claro que você não vai saber se
a pessoa vai aposentar. Você vai entrar com o pedido, quem vai decidir em conjunto, provavelmente o INSS, o INSS não defere raramente, né? Um benefício por incapacidade permanente. Mas você vai trabalhar em conjunto com um laudo de impugnação ao laudo muito bem feito, junto com uma indução, uma boa indução do magistrado para aquilo que você quer. Nesse caso, a gente entrou assessor. Tem muitos casos assim, gente, que eu lembro da Ana Júlia, eu fui aluna da Ana Júlia na TAMI, e lembro de uma vez ela falando, uma vez eu já entrei 6 vezes para um cliente. Puxa. Sim, até que saiu a benefício por incapacidade, a aposentadoria por invalidez, né? E é assim que a gente trabalha. Isso aí é um efeito também, assim, aí a gente entra na questão do pente fino mesmo, porque o pente fino gerou isso com a DCB de 120 dias. Isso. Mas nessa época aí que eu aprendi com a Ana Júlia, era lá em 2010. Mas antigamente, olha, a gente fala... Quando os dinossauros andavam na Terra... Mas aí... Gente, posso fazer só um parênteses? Lá no Mato Grosso. Eu tô vendo vocês falarem. Vocês não tropeçam na língua para falar o novo nome dos benefícios por incapacidade? Agora que eu tô me acostumando. Agora, aposentadoria por invalidez e auxílio doença. São nomes terríveis, eu sei. Acho que tecnicamente, etimologicamente, é melhor os nomes de hoje. Mas eu tô falando que vocês falam numa... Vocês soltam, assim. Eu gostei agora que você falou. Você vê essa história, né? Você fala aposentadoria por incapacidade permanente. Eu ainda acho que o legislador errou. Por quê? Porque aposentadoria é vitalícia. E a incapacidade. Se a gente levar em permanência é duvidar. Mas vamos falar ainda da incapacidade social do brasileiro? Não é? Porque você não dá para ter só uma incapacidade baseada em laudo médico. Você não pode trabalhar só com isso, gente. Isso. Você não vai levar toda. Você não vai, assim, vamos falar em ficar rico. Né? Você não vai ficar rico na sorte. Não vai. Tem que saber o que você está fazendo. Só uma mega, né? Exato. Aí é sorte. Olha lá. É sorte. Nem sei se mas você sabe, você puxou agora um ponto. Ó, a gente já está saindo dos honorários, gente. É só um parênteses. Mas só que vamos voltar já para o honorário. Não se preocupem, que ela ainda vai dar aquela dica, aquela. Mas você falou tudo, aposentadoria por invalidez, ó, social. É algo que eu tenho, acho que os colegas devem ter já, vocês aí estão vendo, deve ter uma que outra procedência, jurisprudência, mas é algo que você falou tudo, e não só a aposentadoria, o LOAS social também, porque não é só a capacidade física, incapacidade física que lhe impõe essas barreiras, mas todo um contexto social, raça, sexo, escolaridade, falar de novo, porque pega 2 exemplos super discrepantes, assim, o médico cirurgião específico lá, né, que perdeu o movimento da mão ou que perdeu a mão num acidente, esse cara vai ter que aposentar. Porque ele vai trabalhar, não tem como você reabilitar ele ou redirecionar para uma outra situação. Ele tem um nível técnico que não dá para você botar ele dentro do sistema S. Não, vai botar ele de chaveiro, vai botar ou ele fazendo fazer o curso Senai não desmerecendo nenhum outro curso. Não, lógico. Ou fazendo perícia para trabalhista, né? Ele não vai querer também dando atestado. E aí, em contrapartida, a gente tem outro ponto também, por exemplo, o caminhoneiro. Que aí a gente vai para o lado biopsicossocial também, mas lá diferenciado. Né? Ele vai poder fazer outra coisa? Ele tem um grau de escolaridade elevado? Não tem. Qual a idade dele, que sempre foi caminhoneiro? Então, assim, em todas as profissões a gente vai encontrar essa situação em que deve-se ser concedido o benefício por incapacidade permanente e você deve fazer essa análise. Você deve fazer essa análise. Ninguém vai fazer por você, doutores. Ninguém. Nenhum magistrado vai fazer isso para você se você não colocar ali no papel, muito menos o INSS, que a gente sabe que eles têm um medo, o médico tem um medo de conceder uma aposentadoria de cara, que eu não sei o que acontece no INSS. Quer dizer, eu sei, mas... Olha que você tinha um ex do lado negro da força. Mas você sabe que eu falei que a gente ia voltar para o que interessa, né? O honorário. A gente não está aqui para bater papo, né? Só faz isso. Eu te perguntei agora há pouco da questão da diferença dos honorários do benefício por incapacidade, dos benefícios programados, e eu acho muito legal o que você falou, que acho que a gente podia adotar, que na correria a gente põe em contrato único. Muito legal
vários contratos, um para cada. E agora surgiu a dúvida: como que funciona, por exemplo, na cobrança de um LOAS? Até porque o Carlão estava falando, mas é meu lado, defensoria. Como que pode fazer? Assim, tem alguma diferença? Você vai sentir assim, o seu coração apertadinho? O que tem a diferença? Durante o processo, quem atende, que trabalha com BPC, né, que de certa forma é uma incapacidade, o benefício por incapacidade, você, apesar de ser assistencial, óbvio, mas você está ali atendendo a pessoa que está doente, que não tem dinheiro, está naquela mesma situação do segurado que está sem trabalho e está doente. Então, provavelmente, você vai ter que se ater aos mesmos pontos que eu falei. Quando sair o dinheiro, você não vai ficar com todo o dinheiro deles para suprir seus honorários. Nossa, não pode? Não. Eu não indico. Eu acho que você tem que ter um bom senso. Pode se receber bem? Pode. Juliana, você já recebeu no acumulado essas parcelas, por exemplo, vincendas? Temos as vincendas aí para BPC também. Como eu tenho cláusula mínima, que BPC é sempre o salário mínimo, né? Já que ele falou do BPC. Então, é 1.100, vai dar 6.600 no mínimo. Vamos falar em reais mesmo. 6.600 no mínimo. A minha mãe tá ali. Beijo, mãe. Vai dar no mínimo... Sua filha não tem coração mesmo. Tá querendo arrancar o couro do pessoal do BPC. Mentira! Pelo amor de Deus! Eu só tenho BPC lá. Não, é assim, mas eu amo meus BPC, gente. Eles sabem, quem me acompanha aí na internet sabe o quanto eu gosto de fazer. A gente não tá aqui para fazer caridade, mas tem a parte assistencial, não tem jeito. Aí, durante o atendimento, você pega uma mãe que está com uma criança com uma bolsa de colostomia, como eu já atendi. Você não vai dar o leite para a mãe? Eu já comprei leite, eu já paguei conta de luz de cliente. Remédio. Gente, não tem como. Então... Só um adendo. Teve uma vez, não tem nem previdenciário, a pessoa foi lá, a mãe, porque não tinha dinheiro para comprar Ritalina. Uhum. Nossa. Eu sei porque eu preciso de Ritalina. Por isso eu tô meio louco assim. Ai, gente, não falei isso, não. O Jeff também, meio doido, precisa de Ritalina, tarja preta. Sairia, o pessoal pobre, sairia mais barato o escritório comprar o remédio do que fazer a ação. Nosso chefe chegou, gente. Nosso chefe chegou. Vocês estão falando de dinheiro. Ritalina de dinheiro. Virou stand-up. O Luizinho saiu morrendo de rir. Falou, não aguento ficar seguindo o Paulo, não. Marina, um beijo pra você. Não vou ficar 24 horas aqui, não. Eu não tenho mais idade para isso. Ah, tá, a bolinha. Nem você tem idade para isso. Não, tô ficando velho. Não, mas eu achei o posicionamento dela bem interessante e a ideia de multiplicidade contratual, que a gente já defende há um tempão, foi bandeira até na época da OAB, na época que eu estava na gestão da OAB, que eu acho que é importante. Lógico, o advogado tem que fazer todo o serviço para o cliente primeiro, tal, mas o advogado tem que pensar uma coisa muito, muito clara, que é, hoje eu vivo disso. Então, assim, tem umas falácias que, assim, é falácia total. Tipo assim, artigo 133, tá, eu sou essencial à feitura da justiça. Eu sou. Mas, se eu não pagar o aluguel, se eu não pagar a internet, a justiça vai ficar meio manca. Ela já é cega, agora fica manca. Não tem o combustível do carro. Então, assim... O nosso e dele. Lógico. E do outro, né? Então, assim... o advogado comprar meu canudinho de metal para tomar cerveja. Ele toma cerveja no canudinho, você tá achando que é brincadeira? É sério isso. É sério. E tem que ter cravejado de alguma Trouxe canudinho. Trouxe canudinho mesmo. Olha lá. É sério. Mas, não é mentira, não. É verdade. É verdade. É verdade. Mas, ó, de fato, tá na hora de levantar uma bandeira séria em relação aos honorários previdenciários, mas num ponto que a gente bate, mas não bateu com tanta força, talvez, que é assim, vamos tipificar os honorários mínimos e não os máximos. Sabe por quê? Ó, vou dar um exemplo. O Ângelo é criminalista. Eu chego no Ângelo e falo assim, Ângelo, quanto sai um HC? Um habeas corpus, quanto sai? 5 mil. Aí eu vou no Mário de Oliveira Filho e falo assim, Marinho, quanto sai um HC? Ele fala, Carlos, para você, 400 mil.
Aí eu, na amizade, para mim. Aí eu vou no Durso, falo assim, ô Durso, você que é brother e tal, quanto sai? Carlão, 1 milhão. Aí eu chego no previdenciarista e ele fala assim, eu não posso cobrar mais do que a tabela, porque a tabela tipifica o máximo que eu posso cobrar. Só que tem uma questão técnica. A Juliana ficou especialista em previdenciário, faz previdenciário há trocentos anos, é focada só naquilo. Ela não vai poder cobrar o mesmo preço do advogado generalista que faz previdenciário. Me desculpa, mas não pode. Mas a nossa tabela de ordem obriga a Juliana e o generalista a cobrar o mesmo valor. Porque se ela cobrar fora, ela vai tomar um processo no Tribunal de Ética e Disciplina. Sim ou não? Então, assim, além da discussão que vocês estão fazendo, eu acho que é importante trazer que está na hora da OAB olhar para o advogado previdenciário, que é uma potência hoje em relação a tudo, a gente não é um sub-ramo do trabalho, nem nada disso, e falar assim, ó, vocês minimamente vão cobrar num planejamento previdenciário R$ 2.500. Mas se o Fred Klein, que é ultra especialista em planejamento previdenciário e vai dar ainda o planejamento com ROI mais previdência complementar, porque ele tem um economista na equipe dele que faz, o dele custa 20. Não pode, porque a tabela... Então, eu acho que está na hora de mudar isso aí. Porque, assim, e fica o disparate de ser assim. Sei lá, Goiás, eu acho que é Goiás. Goiás é 50%. São Paulo é 30%. Rio de Janeiro é 20%. Espírito Santo é 30% peronomútil. Só que agora nós somos digitais, então eu tenho processo aqui, eu tenho processo na Bahia, eu tenho processo no Espírito Santo. Então, como é que faz? Me deixa cobrar a minha tabela, me dá o mínimo, eu cobro o mínimo e ok. Não me tipifica no máximo, porque é horrível. Aqui em São Paulo, se você cobrar 30,01% a mais, você vai ter problema no TED grave. Meu amigo, na época que eu era o presidente da comissão, para eu alterar a tabela, os caras não entendiam quando você falava isso. O cara falou, não. Eu falo, mas você é criminalista, você cobra quando você quer, não cobra? Cobro. Então, por que o previdenciário não pode cobrar quando você quer? Não. Porque é o tadinho. Não, e quem não é previdenciarista não sabe. Eu já recebi, assim, foram poucas. E eu falo, gente, quando você trabalha isso dentro do escritório, sabe que ele faz teu nome? Você tem teu nome ali, e as pessoas te conhecem, procuram por aquilo, igual o professor está falando. É dessa forma, mas já aconteceu da pessoa me ligar, doutora, saiu 9 mil de retroativo, você ficou com 6 e pouco e deu só 3 mil. Mas a sua cliente agora, ela é sua cliente, ela não é mais minha. Ela recebeu esses 3 mil, mas ela está recebendo há 15 meses uma pensão por morte de tanto, e eu não recebi nada. Ela te falou isso? Você sabe como é que funcionam os honorários previdenciários, que tem essa mensalmente, e você pode optar se eu quiser cobrar só do acumulado, ou como já falou que ele cobra na hora da implantação, ele gosta de receber também. Então, quem não entende, a gente pode achar que ele não entende de digitar. Mas por isso que a tabela previdenciária tem que ser previdenciarista falando. Pois é. Eu estou falando isso no nível Brasil, não falando só nível São Paulo, né? Estou falando no nível Brasil. Tem que falar assim, vamos tipificar o mínimo. Então, se a Juliana cobra R$1.000, é o mínimo. Ela é mínimo, R$1.000. Se ela quiser cobrar 50 mil, tem o cara de 50 mil. O mínimo ajuda muito. Mas o nosso não é o mínimo, o nosso é o máximo. Se torna máximo. Não, o nosso é o máximo. O nosso é o máximo. O nosso é o máximo. A tabela é o máximo. Isso em cada estado ele é o máximo. Então, lá em 50%, 50% é o máximo. Ele não pode cobrar 50% mais 4 benefícios. Não pode. Aí, mas você não sabe o que o cara fez. O que foi feito. Não, você estava falando aqui sobre benefício por incapacidade. E como é que fica no regime próprio, que não tem nem tabela? Pior ainda. Porque vamos imaginar o seguinte, como acontece. E vocês estão falando de benefício por incapacidade, vamos cobrar dessa pessoa. Aí essa pessoa vai buscar o SUS, mas você sabe que o SUS tem a dificuldade de você ter a marcação. Mas aí eu tenho o seguinte, olha, eu tenho aqui uma equipe que eu constituí de tantos médicos que eu fiz um convênio para trabalhar comigo, poder levar o cara, indicar o cara para aquele médico, para ele poder se submeter a uma avaliação. Exatamente. Aí eu vou aqui, tem a clínica para fazer o laboratório. Eu arco com esse custo, boto isso lá nos meus honorários, e aí o juiz diz assim, você não pode. Tenta invocar. Eu não coloco, então, você coloca lá no seu nome. Mas, Não, ele tá dando você está falando do seu, embutido no seu preço. Pois é. Invoca o 22.4. Sim. Pede o destaque de honorários.
e junta um contrato superior à tabela da sua seccional, para você ver o que acontece. Ah, Não, faz o teste. Vira guerra. Não, o juiz vai mandar oficial OAB, oficial Ministério Público, Pois o é, caralho, pois é. o inferno, a porra toda. Mas ele foi ver o tamanho da estrutura que eu tenho para fazer aquele processo. Então, eu tenho um assistente técnico que saiu do meu bolso. Eu fiz a parte administrativa inteira. Agora já estou na parte judicial. Eu estou trabalhando há 10 anos naquela... Aí vem o precatório. 500 mil. Aí o juiz falou, nossa, mas esse advogado ganha muito. Meu amigo, eu estou 12 anos nesse processo. Essa é a dificuldade de botar na cabeça. Mas não é botar na cabeça. Por isso que eu falei, nós precisamos ter alguém... Ó, a gente cai no mesmo problema. Nós precisamos ter um representante da classe previdenciária de verdade. O cara fala assim, irmão, qual que é a dor? É essa? Vamos resolver aqui, Juliano. Vamos acertar para todo mundo. Para nunca mais a gente ter que brigar por honorário, passar vergonha do cara vir entrar com o processo do TED, eu ter que provar que eu tô certo. Porque na hora é assim, isso é horrível. Doutor Fred, se o Você senhor ganhar esse benefício para mim, justificando, eu pago né? para o senhor o valor que o senhor quiser, 120%. Aí ganhou, falou assim, olha, o senhor até que não fez muito não, porque eu dei todos os documentos, eu fui um cliente bonzinho, tudo que o senhor pediu eu fiz, acho que 10% tá bom demais da conta. Mas isso não dá nem para eu pagar tal conta. Não importa. Mas a primeira sou eu. Eu sempre falo, gente, eu sou sua prioridade, senão esse benefício não dava nem Jamais chegaria a isso. Exato. Se não fosse através do nosso trabalho. E nós temos, assim, a parte da Previdência do regime próprio, que é um outro buraco. O cara chega para mim assim, eu fui lá no seu... Isso aí é colega também, falando assim, aqui, Carlão, eu cobro no planejamento previdenciário um salário mínimo. Você está cobrando 3,5 aí nesse? Falo, só que o planejamento de regime próprio, meu irmãozinho, é outra conversa. A gente fez deu quanto? 24 páginas. 24 páginas de variações que dá. Exatamente. Detalhe, eu tenho que explicar na linguagem que o cliente entenda. Então, a gente faz adequado para cada tipo de cliente. Então, assim, eu vou cobrar... E assim, meu amigo, você quer... dá vontade de falar assim, e na boa, você quer comparar o seu know-how com o meu know-how? Não dá. Então, eu tenho que cobrar um know-how. Se toda a profissão... eu vou fazer uma cirurgia plástica com o melhor cirurgião plástico. Você não vai pagar o know-how do cara? É cara crachá também? A gente também Mas isso daí... Cara, não. Ô, Carlão, mas isso daí deveria ser uma bandeira que a OAB deveria implantar. Meu amigo. Mas não tem jeito. Meu amigo. E aí a solução, que eu acho, no momento, é a gente fazer isso dentro do nosso próprio escritório. A gente implantar nosso sistema de gestão. Mas do jeito que está indo, falando por ter ficado muitos anos lá dentro, do jeito que está indo, é um pingo fora da letra e um cliente babaca, se tem problema. E basta esse cara queimar a sua reputação inteira. É isso que é um inferno. Vai um cliente hoje na rede social e começa a postar. Todo post seu ele posta. Todo post seu ele posta. Qualquer um. Todo post ele vai postando. Eu, em 12 anos de advocacia, eu não sei Não se eu teve. sou... Gente, eu não... Não, aqui que não teve, mas muitos aqui já tiveram. E hoje o poder da rede social Claro. é absurdo. Então, se os caras forem em cada comentário falar ele, o cara começa a falar, mas é mesmo? É? Nossa, então ela é assim? É sem coração? É? Nossa. E não sei o que ela veio de rosa só para disfarçar. Na verdade, ela é negra, coração de pedra. Na verdade, ela pega o dinheiro do BPC dos velhinhos. Eu não estava entendendo. Ela chegou no hotel e falou assim, o Carlos não deixou R$300 aqui para tomar um lanche? Eu falei, chegou aqui, cara, R$300. Pra mim ele deixou. É que eu sou mais bonito e não tô de rosa. Não, é brincadeiras à parte, é um ultra tema que não é dado a menor importância. A gente só fala desse tema raras vezes quando tem um eventozinho assim, mas a gente não dá a importância que é o ganha-pão. Lógico, honorários vem de honor, de honra, pela honra da justiça. O nome é bonito pra caralho, mas na verdade é o que paga minhas contas. É o que paga minhas contas. Entendeu? É o Fred lá falando, tô de férias aqui, curtindo com a esposa. Sem os honorários, você não tá lá. Entendeu? Então, a gente tem que pôr mais atenção nisso. Essa coisa, né, professor, da gente ter medo de que ganhar dinheiro errado, Pô, de ganhar cobrar dinheiro pra caralho, errado. meu Mas o pessoal tem vergonha. Eu não tenho vergonha, não. Vergonha de falar em dinheiro, vergonha de falar em reais, quanto é que você cobra, quanto? Fala em dinheiro, Tem fala em vergonha de reais. cobrar, né? Não é, a gente Nós é não justo, e é como você falou, é a honra. Não, mas eu acho bacana assim, você vai... eu vi a Amanda fazendo isso, achei muito legal.
até mostrei para a Tarine, ela mostrando uma bolsa de marca, acho que era uma Vitor Hugo, sei lá, alguma coisa do tipo. E ela falando, ó, comprei com o meu trabalho. Entendeu? Eu tenho essa mania, tá? Tipo, Eu tenho essa mania, você perguntar pro meu Cara, marido lá em casa. cara, tipo, é a mesma coisa. não entendi nada. Ô, Mulher só, né, amor? eu não tô entendendo nada. Eu tava fazendo uma construção, Jeff. Na boa. Vieram atrapalhar aqui. Eu já até perdi o que eu ia falar. Mas brincando, eu acho legal falar. Ela fez uns reels lá, sei lá, mostrando, ó, eu gasto X mesmo, eu gosto de coisa assim. Tá certo. Se eu posso ter um bom carro, por que eu não vou comprar? Ai, não. Eu não sei quem falou, eu não vou com esse carro aqui porque vai dar problema. Porque o que o pessoal vai achar? Vai achar que eu tô ganhando dinheiro pra caralho, porque eu sou bom no que eu faço. Oi! Mas é isso que chama, põe um carrão na frente do escritório. Mas as pessoas, eu entendo, as pessoas vão falar, ela é arrogante. E ela quer esfregar o dinheiro na cara. Daí se ela não ganha dinheiro, se ela não ganha dinheiro, nossa, tadinha dela. Mas se ela estaciona lá com um Corsinha velho, 2001, todo bicolor, ela vai ter credibilidade? Não, para, fala a Ou verdade. carro importado? A credibilidade conta também. Sim, Você diz que você tem Corsinha? Eu tava contando ali que eu recebi um e-mail de uma pessoa esses dias, num e-mail do meu suporte, falando: doutora Juliana, só mostra riqueza. Eu contei isso no meu Instagram. Falei, gente, eu não mostro riqueza, eu mostro minha vida. Se a minha vida é diferente da sua. Nossa, morre! Não, mas Viu que legal? São vidas diferentes. Se a sua vida é diferente da minha. Eu tenho uma formiguinha, eu ando de formiguinha. Um cara simples. Eu não troquei de louco com carrão, pá. Eu não tenho. Ah, Eu ando de formiguinha. o carro tem que ser bonito que nem eu. Se eu tiver cara de Corsinha, é Corsinha. Meu amigo, Deixa quieto. isso aqui vai entrar para os anais do direito previdenciário, cara. Mostrar dinheiro que ganhou trabalhando, mostrar padrão de vida que você tem trabalhando. É o que eu falo para o Ismar. Ele fala, pô, cara, você falou no ar que eu tenho, que eu coloquei 30 milhões. Eu falei, mas você pôs quanto? 30 milhões. Eu falei, então fala, foda-se. Para ver se motiva o povo a acreditar. Gente, 30 milhões de precatório, tá? Saiba Esse que ano, é né? isso. Esse ano. Tem que saber o que é isso para a gente. Ano passado foi 20, ano que vem vai ser 150. Parabéns, eu fico muito feliz. E E acho que Guedes tá bravo com ele. Não, De até pagar eu sou! Até eu sou! Falou, meu amigo, não batendo dinheiro pro Previdência. O Guedes quer parcelar o precatório do Arisbar. Para nós. culpa do Arisbar, né? Cadê ele? Vai embora. Ele sumiu, ele se escondeu, eu acho. Mas muito bom também. O pessoal tá lá. Ó, Eu qual o pedi pro canal para Da Juliana? doutora. É do Instagram, né, gente? Então fala. É @ Juliana Luft __. Underline é o tracinho em cima, tá? Anda de carro sim. Embaixo. 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 Pô, na minha época o underline era em cima. Eu gosto muito de falar desse tema. Obrigada, viu, para vocês. Eles são o pânico previdenciário, parece. Beleza. O pessoal já está aqui a produção já está me xingando aqui que o tempo já está estourando. Temos a doutora, quem fala? A Amanda agora, 10h10. Eu não vou falar o nome dela, não. Se quiser colocar mais uma cadeira aí. Senta aqui. Senta aí? Vai dar uma descansada? Posso sair? Pode ficar um pouco, se der o Paulo dar uma descansada. Deixa só a gente bonita, vamos. Vem, Amanda. Oh, Jesus me chama. Paulo, toma uma água. Senta aqui, Amanda. Não, tranquilo. Eu vou ficar Agora é a mesa das fora, mulheres. filho. Eu tenho que dar na quebrada. Tava só a Júlia da mulher, agora. Aí, a produção, vem pra cá também, ó. Agora é só feminice. Ó, de bolsa. mas é bacana. Nós temos uma de um rosa total, Ana entendeu? Júlia ainda não apareceu, mas ela está bem. Ela está de onça. Oncinha, top. Aí, a Amanda veio de black, tá? Né? A produção veio de, sei lá o que é. Isso é branco? É branco, não é? É um linho.
Nós temos que ver a saga que foi esse papo, esse macacão. Tem que ver a saga. A empregada, sem querer, deu uma lascadinha no ferro, assim, deu uma marquinha no macacão, meu amigo. Ela foi achar como tirar. Eu falei, vamos comprar outro macacão. Não, eu queria esse. Não. Aí a empregada, né? Eu falei, deixa eu resolver, né? Fui procurar na internet como tirar mancha de ferro. Vinagre, ó. Quer tirar mancha de ferro? Vinagre. Ou água oxigenada, 10 vão. Sai mesmo. Sai. Sai. Saiu. Sério? Daí ela falou, não vou trocar o macacão, vou ficar 24 horas com o macacão. Ela foi combinado.